Boa noite. Olha, sobre o comentário do Eduardo, sobre o fato dos Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN estarem usando a Ucrânia e não ajudando, depende muito de que maneira que você enfoca. Eu fui e sou crítico da intervenção que foi feita no modelo Maidan na Ucrânia e que foi também aqui no Brasil, de alguma forma, no período ali 2013, 2014, tomada aí pela desinformação, pela crítica política, pelo ódio à política e tudo mais, tá? Eu sou contrário a esse tipo de intervenção. Isto posto, existe também uma disputa cultural que é inconteste entre a Ucrânia Ocidental e a Ucrânia Oriental. Vide os resultados de eleições na Ucrânia, presidenciais, inclusive, nos últimos anos após a dissolução da União Soviética. Você vai ver que grupos filorrussos estão muito mais próximos da orientação do Donetsk, Luhansk, parte de Kherson, Zaporizhzhia, onde não coincidentemente estão as tropas russas e a administração civil e militar russa. E áreas mais próximas a Lviv, mais próximas à própria capital Kiev, tiveram, historicamente, salvo um ou outro reparo aí, uma inclinação mais favorável ao Ocidente. Então, quer dizer, o que se fez na Ucrânia foi a exploração do dividir para reinar. Agora, isto feito, isto posto, essa divisão, ela continua hoje num grande embate, porque a Ucrânia é importante sob o ponto de vista do celeiro do mundo, em relação a trigo, a milho, a soja, tudo isso, em relação ao caminho dos recursos energéticos aí oriundos da Rússia, em relação à proximidade que tem do território russo no que diz respeito ou no que tange à instalação de equipamento militar estratégico que possa, de alguma forma, se não atingir, mas de alguma forma constranger o poder militar russo. Então, o que está acontecendo hoje é a continuação de um embate que começa não no Maidan. Eu estava revendo isso, conversando com bastante gente aí que estuda essa matéria para chegar a um consenso de perspectiva. Isso começa no fim da União Soviética. Porque se você verificar o que os líderes soviéticos entregaram de territórios para a Ucrânia, no sentido de criar uma identidade ucraniana a partir de um modal de uma perspectiva de mitigar, de enfraquecer os nacionalismos e criar uma identidade soviética, você vai verificar que se construiu um caldo de cultura no momento da secessão, no momento da queda da União Soviética, para que se disputasse esse território. Não é muito diferente do que fez Stalin em relação a Nagorno-Karabakh, porque Stalin entregou uma região armênia para o Azerbaijão para agradar os turcos, entregou também Nakhchivan, onde aconteceu a limpeza étnica absoluta, que é o que a ditadura do Azerbaijão quer fazer com Nagorno-Karabakh hoje. Mas ele não fez isso apenas para entregar, para agradar os turcos. Ele fez isso porque ele queria uma identidade soviética. A União Soviética, o cunho da União Soviética, gente, simples. O cunho da União Soviética, a gênese, é internacionalista. Então, o primeiro objetivo é mitigar a força e a expressão do nacionalismo, para criar, a partir da identidade soviética, uma perspectiva de cunho internacionalista. E eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou fazendo uma constatação histórica. Tá? Isso é fato. Isso aconteceu em esclaves e enclaves na Ásia Central, tem a questão do Tajiquistão e Quirguistão, isso aconteceu na posição da Ucrânia, isso aconteceu na Transnistria, que nós fizemos uma live especialíssima aqui com o Dr. Rodolfo Queiroz Laterza, falando sobre a Transnistria, e que tem um paiol gigantesco ali, áreas que são administradas pelos russos, hoje, dentro do que seriam as fronteiras de 1991 de Alma-Ata, da Moldávia, segundo a ideia da dissolução da União Soviética. A União Soviética foi uma tentativa de, a partir das 15 repúblicas, criar um modelo internacionalista de difusão de uma determinada ideologia. Em relação a isso é sine qua, não tem dúvida. WN, Israel enviará armas à Ucrânia? Sim. Segundo Axios e outras fontes aí, Israel aprovou a entrega de armamento antidrones. E eu acredito que outros armamentos também para a Ucrânia, tá? Isso faz muito sentido em relação a uma aproximação cada vez maior de uma potencial aliança contra o Irã, construída por Israel, por Turquia, por Azerbaijão, com o beneplácito da OTAN.
Eu acho, só acho, tá, que muita coisa pode acontecer no Azerbaijão pela posição geográfica dele e pelos compromissos, pelas dívidas que o Azerbaijão tem, contraídas a partir do presente que ganhou na agressão contra a Armênia e contra a Artsakh em 2020. Não tinha a menor condição a nível militar, com tudo que investiu em armamento, de conseguir o êxito que conseguiu politicamente, mas conseguiu porque vendeu a alma. E uma vez a alma vendida e corrompida, é muito difícil que ele possa ser novamente dono da própria alma. Então, a situação do Aliyev é péssima. É péssima. Ele pode, em algum momento, entrar em conflito com os russos, a partir, inclusive, de interesses contrariados, mesmo com o acordo de 22 de fevereiro de 2022, 2 dias antes do início das hostilidades, e pode entrar em confronto com o Irã. Aliás, é uma perspectiva iminente, tá? Quem me acompanha no Twitter e no Telegram está largamente informado sobre tudo isso no detalhe, no pingo, no detalhezinho, na vírgula. Agora tem que me acompanhar no Insta, no Twitter, no Telegram para poder saber de tudo isso, né, gente? Trabalho muito legal que a gente está fazendo aí com o objetivo de, na realidade, fazer com que as pessoas tenham responsabilidade pelas opiniões e perspectivas, conhecendo a verdade, sem fantasia.